5 lições de psicologia que eu aprendi estudando São Tomás de Aquino. Então, nesse vídeo eu queria trazer algumas das principais lições a respeito do homem, da psique humana, das ações humanas que eu aprendi com São Tomás de Aquino, com as suas obras e com o seu legado, né? Em contestação a aqueles que dizem que a gente não pode aprender psicologia, que não seja dentro daquilo que o conselho ou que fulano ou que Beltrano aprova, né? A gente pode aprender psicologia, sim, inclusive com os antigos, com uma tradição. E eu vou provar nesse vídeo aqui com o próprio São Tomás que esse é o melhor caminho, inclusive. A gente aprender a boa psicologia e a boa filosofia apoiadas numa tradição. Então, a primeira lição que eu coloquei aqui é que o homem ele não é um aglomerado de carne, um aglomerado de células que funciona, né? Não é como se o Senhor Acaso, né, o Senhor Forças Cósmicas ou algo do gênero tivesse causado a grande coincidência da espécie humana ter existido. Isso não é coincidência, isso não é acaso. E o homem não é apenas um formidável aglomerado de células que funciona, né? Como se fosse só carne e tecido e osso, e o homem fosse só estímulo e resposta e comportamento baseado em condicionamentos cerebrais, né? Muito, muito longe disso, inclusive. O homem é a criatura mais complexa e bela que existe no mundo. Não existe nada como o ser humano. Isso não é uma opinião subjetiva minha, isso é um dado fato da realidade, né? O homem é a criatura mais bela e mais complexa que existe na criação, né? Em toda a Terra, em todo o universo, o homem é a criatura mais bela e mais profunda que existe pelo simples fato dele ser o único dotado com inteligência. Então aqui a gente já desmistifica outra coisa. Só o homem tem inteligência, os golfinhos não têm. O cachorro que dá a patinha, que responde comandos, ele não é essencialmente inteligente. Quando a gente fala que um animal é inteligente, a gente está falando só por analogia. O animal de fato não pode ser inteligente. A razão, a inteligência é algo próprio do ser humano. Isso é lógico, a gente nunca vai ver um cachorro, um gato, muito menos um peixe, uma ostra, um caramujo, uma lagosta, tendo uma crise existencial, né? Buscando um contato com Deus, tentando enxergar o teorema por trás de um triângulo, com o teorema de Pitágoras. A gente nunca vai ver um cachorro se perguntando o que é a beleza, o que é a justiça, o que é a verdade, tentando decifrar as bases lógicas do pensamento. A gente nunca vai ver um animal fazendo isso. Nunca, né? E isso por quê? Porque só o homem é dotado da verdadeira inteligência, a razão, que consegue captar essências e conceitos imateriais, né? Como os números, a essência das coisas, né? Sua substancialidade. E dizê-las, anunciá-las, dá-las nome, essência, né? Só o homem consegue fazer isso. Então ele é muito mais do que um conjunto de carne, ele é muito mais do que um conjunto de células. O homem, desde a sua concepção, né? Desde que o espermatozoide ele se une ao óvulo e você tem a espécie humana, ali você tem a espécie mais bela de toda a natureza. E o que acontece hoje é que as psicologias e as filosofias mais modernas, via de regra, elas diminuem o homem, né? Ou fazem com que o homem vire um conjunto de desejos e potências meramente animais, né? Até mesmo só um conjunto de potências movidas pela sexualidade, né? Ou vira um ser meramente condicionado pelo ambiente, seja esse ambiente mais no sentido micro ou macro no sentido sociológico, né? O homem pode ser só o animal que consegue trabalhar, como vão dizer algumas linhas marxistas, né?
E o homem pode não ser nada, como vai chegar à conclusão algumas filosofias, como, por exemplo, do Michel Foucault, e a do Jean-Paul Sartre, e a da Judith Butler, cada um em seu aspecto diferente, mas essa é a conclusão. O homem não é um nada. Ele é pura indeterminação, e ele que vai construindo sua própria essência, o que é a maior loucura do ponto de vista filosófico. Não tem como o homem não ser nada. Se nós temos a experiência da nossa própria vida, nós sabemos que nós somos algo. Nós sabemos que nós temos uma natureza. Que a gente não pode escapar dessa natureza. Se eu quisesse, não poderia ser um gato, não poderia ser um cachorro, não poderia ser o que eu quisesse ser. Eu sou o que eu sou. E essa essência, ela me foi dada desde sempre. Eu não posso fazer a minha essência. Então esse é o erro da filosofia moderna a respeito da visão de homem. É um homem botado, é um homem limitado, é uma visão completamente errada, às vezes invertida, às vezes torta, às vezes amputada do que verdadeiramente é o ser humano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que, portanto, se nós somos seres humanos e o ser humano é essa criatura maravilhosa e complexa e bela, a mais bonita da realidade, a vida tem um sentido. Aqui já entra outra polêmica. Hoje em dia as pessoas ou falam que a vida não tem um sentido e caem no niilismo profundo, ou quando ela tem um sentido, sou eu quem faço esse objetivo, sou eu quem me determino. Não. Assim como tudo na natureza tem uma finalidade clara, a abelha é feita para fazer as coisas de abelha, o cachorro é feito para fazer as coisas de cachorro, a árvore faz as coisas de árvore. A gente nunca vai ver a árvore sendo uma vaca, ou fazendo o que uma vaca faz. É até difícil de pensar isso, por isso que é difícil de conceber, de tentar trazer o exemplo. A gente nunca vai ver uma árvore dando leite de vaca, a gente nunca vai ver uma cabra dando mel. Cada criatura na natureza tem a sua finalidade dada pela própria natureza, e isso não é diferente com o ser humano. A diferença é que a nossa finalidade ela é muito mais complexa. E pelo nosso livre-arbítrio nós podemos nos desviar dessa finalidade. E aí surge o problema do mal humano, ou do sofrimento, da ausência de bem. Mas a vida ela tem um sentido objetivo, porque tudo na criação, tudo na natureza, tudo na realidade tem essa finalidade objetiva. A finalidade para o ser humano, claro, ela vai estar ligada àquilo que a gente está falando da razão, a sua potência, a sua parte mais alta, que é a razão. Então a finalidade do homem é a contemplação da verdade. É a contemplação da verdade. O homem foi feito para a verdade, o homem foi feito para a bondade, o homem foi feito para a beleza, em todos os seus graus, em todos os seus aspectos. E o homem é maximamente infeliz sem esses aspectos na sua vida. Porque são essas as coisas que mais se adequam à sua inteligência. O homem vive, direto ou indiretamente, sabendo ou não sabendo, uma busca incessante pela verdade, pela bondade e pela beleza. E se desviar disso é o que causa, de fato, o mal humano. Falando sobre essa busca do mal humano, a gente vai para a terceira lição que eu aprendi com São Tomás, e essa é uma das que eu mais gosto. O homem, pelo seu livre-arbítrio, ele pode se desviar daquilo que é a sua finalidade. E nem sempre era para ser assim, a pessoa quer, às vezes a pessoa até quer fazer um bem, né? Mas ela não consegue, ela acaba fazendo mal. Como vai dizer São Paulo, numa das suas cartas, eu já não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Que é que a vida aqui na Terra é uma luta constante contra os vícios em busca pelas virtudes. O São Tomás, no seu tratado sobre o homem, na Suma Teológica, ele vai enfatizar isso muito. O homem, para alcançar a beatitude, para alcançar o seu fim último, para alcançar a sua finalidade, ele precisa de meios. E o principal meio se chama virtude. O que é a virtude? É um bom hábito que coloca o homem nos trilhos para a felicidade em maior ou menor grau. Então, em relação aos prazeres carnais, os prazeres imediatos, a temperança vai colocar o homem nos trilhos. Em relação ao medo, a fraqueza, em relação às coisas mais árduas, é a fortaleza que coloca o homem no trilho. Em relação a querer o bem, se inclinar ao bem,
É a justiça que vai colocar a vontade humana nos trilhos em relação a tomar as boas decisões, entender o melhor e o bem de cada situação em particular o tempo todo. É a prudência que vai colocar o homem nesses trilhos. Então, o conjunto das virtudes, o organismo das virtudes é o que vai fazer com que o ser humano se dirija ao seu fim último, né? Aquilo que é propriamente a sua finalidade. E isso que vai fazer com que ele lute contra os vícios. Vícios esses que hoje em dia são a grande causa de adoecimento mental na sociedade. Então a gente vê, por exemplo, a luxúria. A grande maioria dos homens hoje se encontra viciados no mal, que eu já tratei em outros vídeos aqui, da pornografia e da masturbação. E esse vício, por sua vez, traz danos como a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, a dependência cerebral no prazer sexual que a pornografia causa. Então, para a gente ver, né, que a resposta está lá num monge dominicano do século XII, São Tomás. Ele já falava, para vencer a luxúria a gente precisa da temperança, a gente precisa da castidade. E aí ele elenca, salvo engano, mais de 7, 8 partes da temperança, né? Entre elas a castidade, a virgindade, a vergonha, outras virtudes que correspondem à virtude da temperança. É um verdadeiro organismo moral que o homem possui dentro de si e que pode ser maximamente cultivado e dar muitos frutos, ou pode apodrecer por completo. Pode se degenerar por completo. Portanto, e essa é a quarta lição que eu aprendi estudando São Tomás, a boa psicologia e mais a boa filosofia nós aprendemos a partir de uma tradição. São Tomás não é um sujeito que de nenhum modo, e como hoje virou moda, rompe com a tradição. São Tomás ele vem e ele concatena com a sua inteligência uma tradição de mais de 1.600 anos, que começa com Platão. Você passa por Platão, né? Aliás, começa antes, começa com Sócrates, Platão, Aristóteles. Você vai ter depois a vinda do Cristo, a sabedoria das Escrituras, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois dos padres apostólicos, dos santos padres, dos escritos teológicos que os santos padres deixaram, que toda a patrística deixou, e de tudo que ele conseguiu ter acesso na época, e concatenou tudo isso na Suma Teológica. A respeito do homem, a respeito de Deus, a respeito do Deus que se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo, concatenou tudo isso na Suma Teológica e em tantos outros escritos que ele deixou para nós, sejam comentários bíblicos, questões disputadas, que são tratados mais de uma densidade teológica e filosófica maior, né? Mas ele vem de uma tradição, ele em nenhum momento quer romper com a tradição, como o espírito pós-renascimento, das filosofias pós-renascimento vai exaltar tanto, especialmente depois da Revolução Francesa. A via de regra é que um filósofo ele tem que romper com o outro. Mas aí a verdade ela deixa de fazer sentido. A verdade ela é o que a grande maioria das pessoas está acreditando nos tempos de hoje. Que a verdade é uma coisa subjetiva. Que a verdade é uma coisa meramente de gosto, de experiência pessoal. Não, a verdade, ela é objetiva. E existe uma tradição milenar que explicava, e que agora estamos tentando resgatar, que tentava explicar o que é o homem, o que é a realidade, o que é a realidade que circunda o homem. De modo objetivo, de modo realista, o realismo filosófico de São Tomás, né? E por último, e esse é acho que sobre certo aspecto o mais importante, mas talvez o mais polêmico, o quinto ponto é que a religião importa, é que Deus existe e que é maximamente importante. Se nós queremos entender o homem, entendemos também aquele que criou o homem, que é Deus. São Tomás, na primeira parte da Suma Teológica, elenca as famosas 5 vias que provam a existência de Deus. E que não é qualquer Deus que existe. Não é o Deus pagão, o Deus grego, o Deus cristão que existe. E que é a partir do conhecimento desse Deus que nós conseguimos entender maximamente o conhecimento do homem, para nós podermos contemplar a maravilha que é o Deus que se fez homem, Jesus.
Então, para que esse vídeo não se demore muito, que eu já tô contando 15 minutos, eu fico por aqui. Eu gostaria de agradecer, se você ficou até aqui, pela atenção nesse vídeo. Eu espero poder ter esclarecido alguma coisa. E eu te convido a preencher um formulário que está aqui na descrição e concorrer a uma vaga no meu grupo de estudos de psicologia atomista. Basta você preencher o formulário e eu vou analisar se você tem perfil ou não para participar da segunda turma do meu grupo de estudos de psicologia atomista, que vai estar indo ao ar agora na primeira sexta-feira de fevereiro, tá bom? Lá a gente vai estudar muito sobre o Tratado do Homem, São Tomás, o Tratado das Paixões, vícios, virtudes, o intelecto, a razão, a vontade humana. A gente vai dissecar isso maximamente durante 6 meses. Então basta você preencher o formulário e eu vou avaliar o seu perfil para ver se você esteja conosco. Eu espero muito que você que viu esse vídeo até aqui esteja, tá bom? Não deixe de preencher o formulário. Então é isso. Eu fico até aqui e te espero ver numa próxima. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.